Deus, magnânimo Senhor das nossas vidas, que nos enviaste Jesus como nosso caminho, como nosso modelo e guia, nos abençoe para que possamos, nesses momentos de reflexões, conscientizarmos-nos que somos uma família universal e que precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus para que possamos retornar valorosos ao vosso regaço amoroso. Esteja conosco, Pai, nos fortalecendo a caminhada. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso soberano nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque sabemos Teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, meu Senhor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Conforme nossa programação, o tema a ser estudado hoje é do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Nos itens de 1 a 4, fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. O capítulo 7, do 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, lá na Bíblia, no Novo Testamento, relatam o chamado Sermão da Montanha, extraordinário ensinamento que o Mestre nos legou e que, por si só, representa um completo manual para atingirmos a perfeição. Lembrando que atingir a perfeição é o objetivo pelo qual Deus criou a cada um de nós como espíritos imortais e que o caminho para tal já foi determinado por Jesus. No capítulo 6, o evangelista Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: Tomai cuidado para não fazer vossas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Kardec, para comentar essa passagem, ele deu o título Fazer o bem sem ostentação, ou seja, sem se mostrar, sem se aparecer. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, permitindo-se aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diferente de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar
o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa, no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando vamos ajudar, quando vamos fazer alguma coisa em benefício dos outros, porque eles já têm um sofrimento em função da sua necessidade. Dependendo da forma como nós fazemos, nós podemos aumentar ainda mais esse sofrimento. A verdadeira caridade, ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, todo o seu esplendor, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de se colocar também como beneficiado diante daquele a quem presta a ajuda. Interessante que, da boca para fora, todos nós dizemos: quando eu ajudo alguém, o maior beneficiado sou eu. Mas demonstrar isso diante do necessitado, nós sabemos que não é tarefa fácil. E é isso que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Na prática da caridade, devemos nos vestir, deslocar, ou seja, nós, por exemplo, vai ter uma entrega de cesta no centro. Então hoje eu vou de terno. Eu vou lá num bairro fazer algumas doações de roupa ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou com o meu carro zero hoje. Então, na prática da caridade, nós devemos nos vestir, deslocar e comportar com simplicidade, de modo a reduzir o mais que possível a aparência de distância social entre nós e aqueles que beneficiamos. Devemos olhar nos olhos dessas pessoas, oferecer a elas nossas mãos em relação afetuosa, fazendo que elas nos vejam não como seres iluminados que desceram à terra, mas como seus iguais, que têm um pouco sobrando e que lhes pode ser dado. Tal percepção é a mera expressão da verdade. Pois se temos condição de ajudar e se os outros necessitam de auxílio, tanto uma como a outra condição foram dadas pelos respectivos guias espirituais, tendo em vista a necessidade evolutiva de cada um, não sendo, de modo algum, o reflexo do mérito de uns ou do demérito dos outros. Se o que temos a dar é dinheiro, que nós saibamos dar R$ 100 com a mesma expressão no olhar que se tivéssemos 10 centavos. Porque se temos muito para dar, isso não nos é mais meritoso do que se pouco estivesse ao nosso alcance. Aquele que crê na imortalidade da alma entende a necessidade de se fazer o bem sem ostentação, porque ele confia na justiça divina e compreende a evolução moral e espiritual mediante a pluralidade das existências, até atingir a perfeição. Nós sabemos que as encarnações que vivemos
são a escola que precisamos para evoluir e a aprender a amar. Quando o nosso coração está aberto ao amor, as boas energias o invadem, como águas cristalinas que lavam e preenchem todo o seu íntimo. Podemos, então, estender a mão aos irmãos e exercer a caridade. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Diante disso que nós ouvimos, aquilo que nós costumamos ler nessa passagem da epístola de Paulo aos Coríntios, eu acredito que muitos de nós, quando ouvimos ou lemos essas palavras de Paulo sobre a caridade, nós ficamos perguntando: como fazer a caridade então? Existe uma receita segura de como fazer a caridade? Será que Paulo estava falando da caridade ou do amor? Então, muitos estudiosos entendem que sim, que existe uma receita completa de como praticar a caridade. E a receita está justamente nessa oração. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Interessante que nós observemos de que nessa oração de São Francisco, se de um lado nós temos todas aquelas dificuldades
que promovem o sofrimento das pessoas, o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas, quer dizer, tudo aquilo que nos afasta da felicidade que todos nós almejamos. Mas, por outro lado, a oração diz de que a esses que necessitam, a esses que têm essas dificuldades, esse tipo de sofrimento, aquilo que nós devemos levar, que seria o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. Quer dizer, são fatores, são elementos que nós podemos levar, oferecer àqueles que têm essas dificuldades, essas necessidades, e em função disso, dependendo de como nós fizermos, se nós levarmos isso a eles sem ostentação, com certeza nós atingiremos a nossa perfeição. A receita da caridade preconizada por São Francisco inclui o ato de ensinar a quem sabe menos do que nós, quando nos conclama a levar fé onde houver dúvida e luz onde reinarem as trevas. É nesse sentido que devemos entender quando nos dizem que divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Então, se nós soubermos, em nosso dia a dia, seguir a orientação da oração de São Francisco, nós estaremos sendo caridosos em nossos pensamentos, palavras e atos, e desenvolvendo em nós o amor. Amor esse que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, diante de tudo isso que nós vimos até agora, vamos percebendo que a caridade, seja ela material ou moral, ela deve ser feita a todos com discrição e desprendimento. Ela pode e deve ser ensinada a todos aqueles que estiver ao nosso alcance ensinar, com palavras, quando possível, mas, sobretudo, com nossas atitudes. É importante que nós fiscalizemos nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações a todo tempo, verificando se estamos sendo caridosos. E, nessa verificação, se nós constatarmos que faltamos à caridade com este ou aquele nosso irmão, não devemos nos desesperar, mas fazer o reparo na primeira oportunidade que se apresentar. Outro ponto importante com relação à caridade é que nós não devemos enaltecer um irmão em detrimento de um outro, que nos pareça menor, uma vez que nada sabemos do que um e outro podem dar. Então, se alguém fez uma caridade e outro fez uma caridade maior, deu um valor maior ou deu uma quantidade maior, nós não devemos nunca enaltecer aquele que fez mais. Mesmo porque nós nunca sabemos o que um e outro pode dar realmente. Então, é importante que nós avaliemos com atenção a necessidade de cada irmão a quem vamos ajudar, para que nós saibamos usar em cada caso a abordagem mais adequada para o sucesso da empreitada. Nós vamos falhar, sim,
Vamos falar muito no início. Nosso amor ainda é muito pequeno, mas devemos evoluir para o amor maior, identificando com a verdadeira caridade cristã e o esforço que devemos fazer dia após dia. Pode levar anos, décadas, séculos ou milênios, não faz mal. O importante é que jamais desistamos de ser caridosos, conscientes de que, como nos ensina a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Como também nós poderíamos dizer que fora da caridade não há verdadeiro espírita. Um outro item que faz parte do estudo de hoje é o item 4 do capítulo 13, os infortúnios ocultos. Allan Kardec fala sobre os sofrimentos que passam despercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda ou que estão impedidos de fazê-lo. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Nós sabemos que nas grandes calamidades, nas grandes tragédias, a solidariedade ela se faz presente, atendendo aos pedidos de auxílio. Mas muitos sofrimentos particulares ficam sem ajuda por serem desconhecidos. E esses devem ser procurados por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem espíritas, não esperando tornarem-se tragédias públicas. Num auxílio discreto que leva a alegria, a esperança e não a humilhação, a vergonha de se sentir incapaz de resolver seus problemas. Essa caridade é um exemplo da mão esquerda não saber o que faz a direita. Que diz palavras consoladoras, sem perguntas e recriminações, que tornam a ajuda um presente merecido, por não constranger o auxiliado. É aquela que ajuda enquanto houver a necessidade, colaborando também, se possível, na resolução dos problemas e dos infortúnios. Porque muitas vezes as pessoas passam por dificuldades e não conseguem, não têm coragem, ou às vezes nem condição de sair pedindo. Então essas criaturas têm que ser procuradas e muitas das vezes essas pessoas estão nessa condição por um tempo determinado, é temporário. Então é importante de que nós auxiliemos e procuremos até ajudar na solução desses problemas e desses infortúnios. Nesse item 4, o Kardec descreve as ações de uma senhora rica, que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que vai em roupa simples para não ferir a pobreza alheia. E, em companhia da filha adolescente, entregar roupas e alimentos necessários para que essa família possa continuar vivendo com dignidade, enquanto a adversidade durar. A citação da presença da filha nas visitas ressalta a importância dela conhecer uma realidade diferente da que vive, dos benefícios que podem doar os que têm mais, e como devem ser tratadas todas as pessoas com dignidade, com respeito, não importando as diferenças sociais, financeiras, educacionais, religiosas e tudo mais. Então, essa mãe está ensinando, através do exemplo, como a beneficência deve ser praticada, além da consideração, do respeito que todo ser humano tem o direito de receber, visto sermos todos criados por um Pai perfeito em sabedoria, amor e justiça.
Então, esse texto de Kardec, ele é importante também em nossos dias, mesmo locais onde não se precisa de recursos materiais, mas que podem existir outros infortúnios sociais e morais que poderiam ser abrandados ou resolvidos se houvesse um relacionamento maior de amizade entre vizinhos, parentes, conhecidos, colega de trabalho ou um maior interesse em auxiliar o outro. Prestar auxílio aos infortunados ocultos, restrito a um pequeno número de conhecedores, é dever do cristão, aquele que pretende ser realmente discípulo de Jesus. Auxiliar uns aos outros pelo prazer de fazer o bem de forma natural, espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio, é seguir o ensinamento de Jesus, que manda fazer o bem sem ostentação. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bem, chegamos ao final do trabalho de hoje, agradecendo a Deus por esta noite maravilhosa, abençoada e de grande aprendizado. E também aos nossos irmãos, Dona Elza, pela abertura que nos preparou espiritualmente para receber a explanação do Evangelho, proferida pelo professor Luiz, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, item 1 a 4. Não podemos esquecer de agradecer os nossos amigos da espiritualidade e o patrono da nossa casa espírita, Apóstolo Paulo. Fechemos os nossos olhos, vamos fazer vibrações e pedir a Deus, nosso Pai, as bênçãos para todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e também aqueles que julgam ser nossos inimigos, para os nossos governantes, nosso país, nossa cidade e também por aqueles acometidos pelo Covid. Vamos lembrar também dos nossos entes queridos que partiram para o outro plano. Que todos recebam um abraço de Jesus, o nosso mestre e governador do planeta. Que a água colocada na mesa seja fluidificada pelo nosso mestre e pelos amigos da espiritualidade, que servirá como remédio para as nossas deficiências. Que possamos sair deste momento energizados, vibrando pelo amor, pela paz e pelos ensinamentos deixados pelo Mestre de Nazareno. Agradecemos a todos pela paciência de cada um em permanecer até o final deste áudio. Boa noite, bom descanso e que Deus Pai, Jesus nosso Mestre e Nossa Senhora estejam conosco e que o humilde São José abençoe as famílias dessa nação. Assim seja.